Muito bem. Vamos então iniciar o livro e a abertura na mensagem intitula-se Vidas Vazias. Ela diz assim: os estudos avançados do pensamento psicológico moderno conseguiram definir e estabelecer regras de significação a respeito do comportamento heterodoxo das criaturas humanas. Comportamento heterodoxo, totalmente diferente um do outro, né? Em razão do excesso de tecnologia e de liberdade moral que se assinala pelo fenômeno da libertinagem devastadora, o tempo anteriormente aplicado nos serviços de engrandecimento moral entra em choque com a volúpia dos prazeres até a exaustão, enquanto devoram os pensamentos saudáveis. É uma pena. Isso é real. É o que nós vivemos hoje em dia. Vivemos um fenômeno devastador de libertinagem, né? As pessoas perderam a noção do ridículo, perderam a noção da ética e, consequentemente, elas entram na correnteza desse desvio de comportamento, achando que estão fazendo tudo certo, não é? Navega-se com celeridade em ações mentais frívolas e perturbadoras, que resultam em vidas vazias. Vidas vazias, nós vamos entender verdadeiramente como a própria palavra diz, vazio. É uma coisa oca, sem uma finalidade maior, não é? Apesar da variedade infinita de ideias e atitudes de engrandecimento, o ser humano esvaziou-se dos desejos de servir, ficando em um estágio de preguiça mórbida, somente se interessando pelas sensações fortes. Os esportes educativos e terapêuticos vêm sendo substituídos pelos desafios superlativos às resistências orgânicas, e as criaturas desnorteiam-se em enfrentamentos contínuos com a morte, com a paralisia, com a perda de saúde, etc. Nesse aturdimento que embala as novas gerações, o mercado da ganância propaga as novas ondas e facilita a aceitação das vertiginosas aventuras desportivas em sucessivos desacatos à estrutura orgânica, e culmina com o desinteresse pela ordem, pela alegria de viver, pelo progresso dos valores éticos. A vaga de aberrações domina a Terra, um aluvião, aumentando o número dos mortos-vivos que se entregam a esses prazeres de alta extravagância sem qualquer responsabilidade. Simultaneamente, pessoas perturbadas em sintonia espiritual com espíritos odientos e perversos convidam os jovens a suicídios espetaculares, depois que os levam a síndromes devastadoras do comportamento por não encontrar sentido para a existência. Infelizmente, síndromes devastadoras no comportamento. A juventude perdeu a noção. Estava ontem, estou falando hoje com vocês, sábado, dia 23 de agosto, junho, julho, agosto.
num sábado, dia 23, né, de agosto. Estava vendo a minha neta jogando um joguinho com a tia dela. A tia dela está na Espanha. E de lá ela se conecta aqui como se estivesse falando na mesma cidade. Não tem mais distância, dificuldade de distância. E eram joguinhos, tudo bem, não era um joguinho de maldade, mas dentro desses joguinhos havia a presença da morte. Entende? Havia a presença da morte. Eu fui de pé contra pé, ouvir, né? Eu vi que era a tia, e bom, a tia já tem idade suficiente para saber as coisas que pode e que não pode, né? Então, me abstive de fazer comentário. Mas são jogos que intensificam a tensão. A tensão. A pessoa fica tensa. Não pode perder, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não é? E, infelizmente, esses jogos online nem sempre são saudáveis. Eu vejo ela fazendo uns joguinhos de montar uma fazendinha, de fazer isso, de fazer aquilo outro, de comprar uma padaria, de fazer o bolo, fazer o pão. Tudo bem, isso eu acho até que mas existem outros jogos que acabam jogando 2, 3, 4, 5 pessoas em lugares diferentes, né? E isso é complexo. Hoje em dia, o avanço tecnológico trouxe grandes conquistas para a humanidade, mas em contrapartida expôs a criatura a uma série de outros problemas. Aumenta, continuando significativamente, o número dessas vítimas de filosofias esdrúxulas e materialistas que aniquilam a floração da sociedade, que cambaleia aflita, sem saber o que fazer e como agir. A vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadoso treinamento desde os primeiros dias no corpo. A estrutura social deve dispor de equipamentos morais e emocionais para dar sentido aos seus membros, especialmente no período de formação da sua personalidade. Encontrar o sentido existencial e como manejá-lo é uma razão vigorosa para viver e se torna o programa indispensável para ser oferecido à infância e à juventude. Olha aí, encontrar o sentido existencial, porque na verdade perdeu-se a referência. Perdeu-se a referência. As pessoas hoje não têm uma referência do que é bom, do que não é bom. Entende? Infelizmente, adultos, porém, que se encontram vitimados pelo tormento do nada fazer, necessitam ser estimulados ao despertamento da sua realidade de espíritos imortais que são, qual o destino que os aguarda e o esforço a empreender a fim de conseguirem a vitória. As vidas vazias são efeito da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. Diante do imenso caos social que alcança larga fatia da existência, ressurge a doutrina de Jesus, como psicoterapia de urgência para preencher os espaços mentais e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio existir, diluindo o anestésico psíquico que os nutre. O interesse pelo próximo, auxiliá-lo no crescimento pessoal e na construção da sua plenitude,
ao mesmo tempo contribui para a própria renovação dos objetivos existenciais. O sincero desejo de contribuir fraternalmente para esse desiderato, a conquista do estado luminoso, levou-nos a escrever as páginas que reunimos nesse modesto livro, o qual aborda 30 diferentes temas desafios que apresentam a solução na proposta de Jesus, vitalizada pelas claridades da doutrina espírita. São estudos e reflexões cuidadosas que sugerimos como métodos eficazes para o grave problema que assola a humanidade. Assim, rogo ao Mestre Jesus que nos conceda sua paz nestes dias de atribulações e provas, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral para que conquistemos a vitória libertadora, a paz plena. Salvador, 9 de março de 2020. Joana de Ângeles. Voltaremos.